Hi everyone, welcome back to the English class. Oi gente, bem-vindo de volta à aula de inglês. Eu me chamo Isis, I'm teacher Isis, and today I'm gonna teach about tag questions. Então vamos lá. What are they? O que são? Tag questions are those that always appear at the end of sentences. Tag questions não tem uma tradução direta para o português, mas são aquelas palavrinhas que aparecem sempre no fim das frases. Como assim? Aqui a gente tem algumas frases de exemplos. You're sick, aren't you? She missed school yesterday, didn't she? I'm not invited, am I? O que essas frases têm em comum? Na tradução dela, a gente tem: você tá doente, não tá? Ela faltou na aula ontem, não foi? Eu não tô convidada, tô? Tipo, é uma marca de informalidade da língua falada para confirmar a frase. Por exemplo, a gente tem aqui em português o equivalente que é o né. Tipo aqui, ela é linda, né? Então, ela faltou à escola, não foi? É quando a gente acaba repetindo o verbo para confirmar no final. Aí, aqui a gente tem basicamente a estrutura das tag questions. Como que funciona? Vamos lá. Quando a gente tem uma frase afirmativa, a gente vai, no final, ter uma pergunta negativa. E quando a gente tem uma frase negativa, a gente vai ter uma pergunta afirmativa. Como assim? Aqui a gente tem uma frase, a gente vai meio que destrinchar essa frase. You are a student, aren't you? A tradução seria: você é um estudante, não é? E vamos ver a estrutura dessa frase. Aqui a gente tem, daqui até a vírgula, a estrutura normal de uma frase em inglês. Pronome, you, o verbo, are, verbo ser nesse caso, e o objeto, a student. E aí, pra gente fazer essa tag question, essa confirmação no final, como a gente tem aqui uma frase positiva, uma frase afirmativa, a gente está afirmando: você é um estudante, né? Não é? Então a gente vai pegar esse verbo e vai colocar na forma negativa, que é aren't, e vai passar para cá. O verbo aqui vai ficar negativo e o pronome vai voltar aqui no final. Então, como essa frase é afirmativa, vai ter uma tag question negativa. Agora, se essa frase fosse ao contrário, você não é um estudante, né? Seria you aren't a student. Seria uma frase negativa. Então, o que ia acontecer? A gente ia pegar essa forma verbal aqui, que estaria como aren't, e iria passar como positiva, como are. Então, ia ficar you aren't a student, are you? É como se fosse uma equação. Sabe na equação que o x está negativo, a gente passa ele positivo para o outro lado? É quase a mesma coisa. A gente vem aqui na forma afirmativa e passa ela negativa. Aí vamos passar aqui para alguns exemplos que são meio diferentes. A gente viu que quando a gente tem uma frase, a gente sempre passa a forma verbal para a negativa. Sendo que tem alguns casos que são um pouquinho diferentes, como esse daqui do let's. Let's é tipo vamos. Let's go to the beach. Mas aí, a forma negativa de let's é o shall. Então, sempre que a gente tem uma frase com o verbo let's, a tag question dele vai ser com a forma verbal shall. Por exemplo aqui, let's go to the beach. Shall we? Vamos pra praia. Vamos, né? Aqui a gente tem o past simple, que é aquele com a terminação ed, que significa uma ação que começou no passado e terminou no passado. Aqui a gente tem a frase She played soccer. Ela jogou futebol. Didn't she? Então, sempre que tiver o past simple, a gente vai usar o did. Aqui o did está na forma negativa, porque essa é uma frase positiva. Mas se essa frase tivesse negativa, por exemplo, She didn't play soccer. Ela não jogou futebol. Então, a tag question estaria com o did na forma positiva. Aqui a gente tem He was reading, wasn't he? Ele estava lendo, não estava? Sempre que a gente tem a frase com o verbo auxiliar was
e o verbo principal. E o verbo auxiliar pode ser o was, pode ser o did. O verbo que vai para a tag question vai ser sempre o verbo auxiliar, como nesse caso aqui foi o was. E aqui a gente tem o simple future, que é o will, que é alguma coisa que vai acontecer. Então aqui a gente tem she will go to the market. Ela irá para o mercado. Won't she? Então aqui é só a forma verbal mesmo, que é um pouco mais diferente. Will, won't. E se for o contrário também. Tipo a forma negativa. She won't go to the market. Ela não vai ao mercado. Vai. Então o que iria vir aqui seria o will. E aqui tem um pouquinho pra gente praticar. Practicing. He can't run a mile. Ele não consegue correr uma milha, no caso 1 quilômetro. E como ficaria esse tag question? A gente pegaria o verbo can't, como tá na forma negativa, a tag vai ficar positiva. Então vai ficar can, e a gente vai pegar o pronome. Can't he? Então, he can't run a mile. Can he? E aqui a gente tem I will pass this class. Eu vou passar nessa matéria. Não vou, como ficaria? Aqui a gente tem o will, como a gente viu aqui em cima, fica o won't. Então, eu vou passar. Won't I? É isso, gente. Então, a gente tem também sobre a entonação. Entonação é uma coisa que importa bastante quando é sobre tag questions. Por exemplo, às vezes em português a gente não usa você vai, né? Com uma entonação assim diferente. Aqui a gente tem essa frase e eu vou ler ela com duas entonações diferentes para vocês perceberem a diferença. A gente tem That was amazing, wasn't it? Isso foi incrível, não foi? Como se fosse uma ironia, tipo, ai, foi incrível, não foi? That was amazing, wasn't it? Com uma entonação falling, uma entonação... Ele tá mostrando ironia na entonação. E a gente pode também demonstrar uma alegria, tipo, that was amazing, wasn't it? Isso foi incrível, não foi? Com uma entonação rising, tipo, aumentando. Então, é basicamente sobre as perguntas, essas tag questions, poderem ter sentidos diferentes de acordo com uma entonação ser diferente. Bom, gente, é isso. Thank you. Muito obrigada por assistirem e see you next time.